Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1028. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel Silva, olha ele aí. Ele entra e sai correndo. É o monstro Michel Silva. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. Que bom, né? Quero agradecer a cada um de vocês que está conosco, que sempre está conosco. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela intercessão, muito obrigado pela torcida positiva. Me ajuda a evangelizar, me ajuda a chegar aonde eu não consigo chegar. Sem a sua ajuda, sem a sua oração, sem a sua ação de evangelização, o programa fica restrito. Apresenta o programa para as pessoas, pega um trecho do programa que te tocou, grava esse trecho e apresenta no seu grupo, apresenta na sua catequese, na sua paróquia. Vamos fazer circular o estudo sobre a catequese da Igreja Católica, sobre a maravilha que é fazer parte dessa instituição estabelecida por Cristo. Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Conhecer a igreja é a melhor coisa que a gente pode fazer com a inteligência da gente. Conhecer Deus e conhecer a igreja. Não tem tempo melhor aproveitado do que mergulhar em Deus, mergulhar na igreja. É fantástico. Que maravilha que é poder deixar Deus te conduzir. Estamos estudando a virtude teologal da fé. A virtude teologal da fé é extremamente importante, gente. Essa capacidade, esse dom que Deus derrama sobre nós, esse dom sobrenatural que Deus derrama sobre nós, permite que eu possa aderir a Deus totalmente. Permite que eu possa conhecer Deus na medida do possível para a humanidade, né? Para como criatura, aqui nesse mundo. Conhecer Deus já aqui nesse mundo. O que é a vida eterna? É a contemplação da perfeição de Deus. Não é só uma contemplação passiva, é participar da realidade divina, mergulhados por Cristo nessa Trindade Santa. Veja, então, isso já começa neste mundo. Até que ponto nós temos o coração voltado para a contemplação de Deus? A gente está acostumado a olhar as belezas do mundo, né? E se satisfazer com as belezas do mundo. Mas nós somos chamados a compreender e a contemplar uma beleza que é infinita. Se a gente se contenta com as belezas do mundo e a gente não eleva a nossa perspectiva, nós estamos perdendo muito. Então a fé é a capacidade sobrenatural, é um dom que Deus me dá de já começar a viver esta realidade de perfeição de Deus neste mundo. Saber que Deus existe. Gente, saber que Deus existe parece uma coisa assim tão simples, né? Deus existe. O racional humano, como eu falei na aula de sexta-feira, é capaz de nos levar à conclusão de que existe um Deus. Mas como é que é esse Deus? Quão grande é esse Deus? Como é que Deus revela a sua grandeza? Porque nós não temos capacidades humanas para atingir a compreensão de quem é Deus. Nós compreendemos que Deus existe, mas chega até aí a nossa capacidade humana. Saber como Deus é, só é possível porque Deus se revela. Deus não, a grandeza de Deus é tão eterna, é tão imensa, que é inatingível. Nós não temos palavras para descrever Deus. A nossa realidade humana realmente é muito pobre nesse sentido. Em vários outros sentidos também, mas nesse sentido a nossa realidade humana é muito pobre. Então Deus vem em auxílio da nossa fraqueza para revelar
a verdade de quem Ele é. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nunca conseguiríamos chegar nessa conclusão de forma humana se Deus assim não o revelasse. Se Deus assim não quisesse que nós soubéssemos disso. Então Deus, Ele é infinito. E Deus é perfeição. E nós somos chamados a olhar, a descobrir essa perfeição e esse ser infinito que é Deus. É Deus quem realiza a existência, porque Ele existe. Ele é. É Deus quem derrama sobre nós a possibilidade de vivermos, porque Ele é. Sabe, nós somos o que somos porque Deus assim quis. Deus não precisa da gente. Deus derramou a existência a nós para que a gente pudesse descobrir Deus e participar do que Ele é. Gente, saber que Deus existe vai muito além do que a gente imagina. Saber que Deus existe estabelece na vida do ser humano uma âncora. Uma âncora porque na vida a gente percebe que tudo passa. Deus não passa. A gente percebe que tudo é fugaz, mas Deus não é fugaz. A gente percebe que tudo se move, que tudo se movimenta, que tudo se transforma, e a gente entra nessa realidade de transformação, de mudança, e de certa forma nós somos atingidos por essa angústia de tudo mudar, de tudo passar. Se só existisse essa realidade de que tudo passa, qual o sentido da vida? Você percebe? De repente, eu pude amar meu pai. Deus me deu a capacidade de amar meu pai. E eu amei meu pai. De repente, meu pai morreu. Passou. Percebe? Se eu não tenho a consciência da existência de Deus, a vida perde totalmente o sentido. Para que viver? Para que amar? Para que trabalhar? Para que buscar o bem? Se tudo passa. Então, a consciência da existência de Deus traz para a gente valores e perspectivas que são extremamente importantes. Então, a gente não se dá conta de certas coisas. Nós passamos a olhar as coisas de Deus e a própria existência de Deus como algo corriqueiro. Veja, não. Quantas e quantas vezes eu elevo o meu pensamento da seguinte forma. Eu vejo, eu estou com um problema. Eu estou com um problema. Tenho que resolver um problema. E eu não sei a solução. Eu não sei a solução. Não sei o que fazer. Não tenho noção do que fazer. Eu não sei para que lado seguir. Eu não sei como partir e de que forma partir para resolver esse problema. Estou diante de um problema imenso. É um exemplo. De repente, surge uma luz. Pá! Olha, eu não tinha pensado nessa possibilidade para resolver esse problema. Gente, isso não existia na minha vida até aquele momento. E, de repente, passou a existir. A ideia surgiu. Da onde que a ideia surgiu? Percebe? Foi Deus quem trouxe essa luz para a minha alma, que foi criada por Deus. Então, a minha alma está em contato profundo com Deus. Deus está em contato com a minha alma. Foi Deus quem criou minha alma. A minha alma me dá a forma que eu tenho e me dá a vida. Então, de repente, num determinado momento da minha história, surgiu um problema sério. E eu não sei como resolver esse problema. Estou analisando, estou fazendo uma análise do conhecimento, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, qual que é o tipo de problema, como que isso surgiu, por que surgiu. Eu estou fazendo todo um processo humano para tentar solucionar esse problema. Deus me deu essas capacidades humanas. Ter consciência do problema, ter consciência das consequências do problema, ter conhecimento do porquê do problema, para onde vai me levar isso, para onde não pode levar, qual o critério que eu devo utilizar para fazer uma boa decisão,
qual que é o caráter dessa decisão, qual que é o tipo dessa decisão. Só que eu tenho um monte de possibilidades que estão completamente inertes, porque eu não sei a solução do problema, eu não sei como começar a solução desse problema. Então, de repente, surge na minha cabeça uma luz. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou procurar tal pessoa. Eu vou procurar tal especialista. Eu vou trabalhar em cima desta possibilidade que surgiu na minha cabeça. Veja, da onde vem isso? Vem de Deus. E aí você começa a perceber que existe uma sabedoria maior do que a nossa. Uma sabedoria que está muito além da nossa. Imagina quando nós estivermos mergulhados nessa sabedoria de Deus. Deus talvez tenha permitido que esse problema surgisse na minha existência para que eu constatasse que existe uma sabedoria que vai além de mim, porque até então aquela solução eu não tinha. Eu não tinha como ter aquela solução. De repente, pá! Veja, Deus, Agora eu preciso perceber que foi Deus quem fez isso. Você compreende? É aí que entra esse nosso estudo, essa nossa formação. Senão eu vou achar que fui eu quem encontrei a solução. Não foi você que encontrou a solução, foi Deus quem te deu a solução. Deus te deu uma luz através do dom da ciência. Dom sobrenatural da ciência. É isso que a fé me permite descobrir. E a partir do momento que eu descobri essa possibilidade de solução de problema, muitas vezes eu fico só na solução do problema e não vou além. E não vou buscar a sabedoria do alto, pela sabedoria do alto. Eu não vou adorar a Deus em sua sabedoria. Eu fico só no meu problema. Eu fico só naquela solução, achando que fui eu que descobri. E não foi. Foi Deus quem me deu a solução. Foi Deus quem me deu a capacidade de enxergar algo que eu não tinha nem consciência da existência, que era a solução daquele problema. Só que eu paro por aqui. Eu não vou além. Eu não vou buscar a sabedoria de Deus. Eu fico só naquela sabedoria que Deus me deu para aquele problema. Eu parei neste nível, eu não fui para o alto, porque eu não deixo a fé tomar conta da minha existência. Eu fico restrito a este mundo. Veja, nós estamos extremamente restritos a esse mundo. Nós fomos acostumados a olhar para este mundo e só olhar para este mundo como se fosse só este mundo a realidade possível. Nós esquecemos do sobrenatural. E a fé me revela a existência desse sobrenatural e a ação desse sobrenatural sobre nós. Bonito, né? Então, é importante que a gente tenha essa descoberta da virtude teologal da fé. É este dom, esta capacidade, esta perspectiva. É a capacidade da gente olhar e enxergar como Deus enxerga. Veja, quantas e quantas vezes nós ficamos presos aos problemas sem olhar para Deus. Nós estamos impedindo a ação da virtude teologal da fé. Se nós estamos diante de um problema, esse problema, ele tem solução. Esse problema vai trazer para nós uma capacidade de descoberta que nós não conhecemos sobre nós mesmos. Potenciais humanos que nós temos, que nós não sabíamos que tínhamos e como usá-los. Percebe? Então, Deus permite que esse problema chegue até nós para que a gente tenha uma descoberta. Mas eu preciso que a virtude da fé haja em mim. Quando eu estou diante do problema, o que eu faço? Eu me revolto? Eu me rebelo? Eu blasfemo contra Deus? Eu blasfemo contra a minha vida? Eu blasfemo contra a minha história? Eu blasfemo contra a minha existência, contra a minha família, contra o que eu sou?
ou eu me coloco na presença de Deus. São escolhas que a gente faz. Então, a fé, ela faz com que eu possa trabalhar as coisas da minha vida de uma forma completamente diferente. Eu estava ouvindo uma vez uma pessoa falando que, um padre acho que falou isso, que as pessoas mais inteligentes que esse padre conhece, as pessoas de capacidade intelectual mais profunda que esse padre conhece, estão presas. Foram condenadas e estão cumprindo prisão, pena na cadeia. As pessoas mais inteligentes. Veja, o que essa pessoa fez com a inteligência que ela recebeu de Deus? Ela usou para o bem ou ela usou para o mal? Compreendeu? Veja, aquilo que nós recebemos de Deus são dádivas. E o que eu faço com aquilo que eu recebo de Deus? O que eu faço com a minha inteligência? O que eu faço com a fortaleza que Deus me dá? O que eu faço com os problemas que chegam? O que eu faço com as dificuldades que se apresentam? O que eu faço com a saúde que Deus me dá? Veja, tudo são dádivas que Deus... A fé me revela isso. Me revela essa realidade sobrenatural que está escondida por trás dos fatos, das pessoas, das situações, das coisas, e me possibilita ter ações adequadas, reações adequadas. Dá para entender? Então, a virtude da fé, essa capacidade, esse dom, é algo sublime que Deus me dá. Porque eu percebo que eu não estou largado no mundo, que eu não sou um barquinho que está flutuando numa lagoa, um barquinho de papel flutuando numa lagoa em tempestade. Eu percebo que existe um Deus que cuida de mim, um Deus que é providência, um Deus que vai revelando a sua ação e a sua existência e a sua forma de ser na minha vida. Veja, o conteúdo da fé não é só um conteúdo religioso, como nós vimos na aula de sexta-feira, que é importantíssimo, mas como esse conteúdo se revela na minha vida. Será que eu enxergo a ação sobrenatural de Deus em todas as situações que me cercam? Porque isso me garante a providência de Deus. Deus é providente. Na sua infinita sabedoria, essa sabedoria que me deu uma luz para descobrir a saída de um problema, essa sabedoria, ela é infinita. E essa sabedoria prevê e provê o que é melhor para a gente. E aí você vai entrar na realidade da virtude e da esperança. Então, eu confio na providência de Deus. Por que eu não confio na providência de Deus? Por que eu não acredito na providência de Deus? Porque eu não permito que a virtude da fé me revele como é Deus. Porque Deus é onipotente, onipresente, Ele é capaz de tudo, Ele sabe tudo, Ele está presente em todos os lugares. O amor dele é infinito, não é pela metade. A beleza dele é infinita, não tem falha. A sabedoria dele é infinita, não tem falha. O poder dele é infinito, não tem falha. E esse Deus me ama. A virtude da fé me garante isso. Assim como a virtude da esperança. Então, a providência de Deus está agindo na minha vida em todos os momentos. Não há nada que aconteça na minha existência que não esteja debaixo da sabedoria de Deus e da providência de Deus. Mas quem me faz enxergar isso é a virtude da fé. Senão eu vou enxergar problema como algo que vem para me atingir, para me diminuir, para me destruir, para acabar comigo. Como é que eu me vejo? Eu me vejo de acordo com o que os outros falam de mim? Ou eu me vejo de acordo com o que Deus revela sobre quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu me olho como filho de Deus ou eu me olho como alguém me criticou? Feio, gordo, careca, pobre, sei lá, mal formado. Eu vou aderir a essa visão humana, tão somente pobre e talvez mentirosa, ou eu vou olhar para aquilo que Deus faz em mim? Veja, a virtude teologal da fé, ela é fantástica.
ela é linda. Então, não dá para a gente viver sem a fé. Não dá para a gente olhar para as coisas da vida e achar que a gente não tem possibilidades. Então, a fé me revela possibilidades infinitas. Veja, o que é a virtude da fé? Virtude teologal da fé, pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé, fala São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. A fé viva age pelo amor. Gálatas 5, 6. Então, essa compreensão da fé, ela é um processo também. Veja, o que você fez com a sua inteligência que Deus te deu? O que você faz com a memória que Deus te dá? Como é que eu sei que Deus me deu a inteligência? Como é que eu sei que a inteligência não veio do nada? Do acaso? Porque o menos não pode criar o mais. Difícil entender, um pouquinho de filosofia, né? Vamos lá. O menos não pode criar o mais. É importante a gente entender isso, gente, porque são coisas difíceis, mas se a gente explica, não fica tão difícil assim. Deixa eu achar aqui. Espera um pouquinho só. O mais não provém do menos. O mais perfeito não provém do menos perfeito. O menos perfeito não tem a perfeição. Vamos voltar para aquela ideia do problema. A ideia do problema. Para a gente entender que o menos, achar aqui, o mais não provém do menos e o mais perfeito não provém do menos perfeito. Então vamos colocar isso em exemplos, que aí fica mais claro. Então, eu comecei o programa dando o exemplo de eu estou com um problema para resolver e eu não sei a solução desse problema. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer humanamente e não tenho uma solução. Já fiz toda a minha parte, já analisei o problema, já busquei ajuda, já busquei conselho, já busquei um monte de coisas, já fiz os prós e os contras, eu já fiz tudo aquilo que humanamente eu sou capaz de fazer para encontrar a solução do problema. Veja, então, a minha realidade humana nesse instante é uma realidade que me permite constatar que está faltando a solução desse problema. Menos. Fui dormir e durante o sono eu sonhei e eu vi a luz para esse problema. Naquele instante, Deus me deu a capacidade e o entendimento para solucionar o problema. Foi Deus quem me deu. Então, veja, daquele instante, eu tive algo, eu passei a ter algo que eu não tinha. Eu passei a ter uma capacidade, uma conclusão, eu passei a ter uma solução que eu não tinha e não tinha como ter. Estou vivendo debaixo de uma realidade menor. Eu sou uma criatura. Entende? Então, a criatura tem essa realidade. Nós não temos soluções para tudo, mas Deus tem. Então, Deus vem porque Ele tem solução para tudo e na sua misericórdia e na sua providência, Ele me mostra qual que é a solução. Você compreendeu? Ele é o mais. Então, quem me dá a solução é o mais. É Ele. Você compreende? Então, é bonito a gente compreender isso. O mais perfeito não vem do menos perfeito. O meu menos perfeito, que eu não tinha solução para o meu problema, foi agraciado com a solução do problema através de quem é infinitamente perfeito. Então aqui você começa a compreender que só tem que existir um Deus.
Porque tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem coisas que nós não conseguimos atingir, mas Deus atinge. Entende? Então Deus, ele realmente está acima de todos nós. E este acima de todos nós não é um acima que me sufoca, não é um acima que me destrói, não é um acima que me oprime, muito pelo contrário, ele vai me transformando à imagem e semelhança de Cristo. Ele vai me dando capacidades sobrenaturais, capacidades que pertencem a Ele. A fé me revela isso, a fé me garante isso, a fé me mostra isso. Compreende? Então, a fé é um dom que Deus me dá de enxergar muito além daquilo que eu enxergo. De enxergar muito além daquilo que eu percebo com os meus olhos. De enxergar muito além daquilo que eu sou capaz de fazer. Então, é por isso que a palavra de Deus ela é bonita. E aí você começa a compreender essa verdade maravilhosa. Quer ver? Deixa eu ler para você. Ora, a fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração de realidades que não se veem. Começa a compreender? Percebe como é profundo? Hebreus, São Paulo falando aos judeus. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. A demonstração de realidades que não se veem. Vamos dar outro exemplo? Baseado nesse trecho de São Paulo aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, quando eu faço uma oração, eu estou precisando da solução desse problema. E eu não consigo resolver esse problema. E eu chego e me coloco na presença de Deus e falo, Senhor, eu não tenho como resolver esse problema. E esse problema afeta a mim, afeta a minha família, afeta as pessoas que eu amo, afeta a minha vida na igreja. Me ajuda a solucionar esse problema. Me ajuda a resolver esse problema. Eu não tenho ainda a solução desse problema. Mas pela fé eu recorri àquele que é mais. Porque a fé me garante que existe um Deus que é muito mais do que eu. Ele pode solucionar o problema. Ele pode me dar a luz para o problema. Ele pode revelar para mim a raiz do problema e a solução para o problema. Eu não. Porque eu sou criatura. Do menos não pode chegar no mais. As coisas só podem chegar do mais para o menos. Veja como isso é importante. Só que, sabendo disso, eu rezo. Rezo na certeza de que o amor de Deus por mim é real. Que Deus quer o melhor para mim. Então, nesse sentido, Deus vai me mostrar a solução. E, de repente, a solução, pá, aparece. Por quê? Porque eu rezei com fé. É o que fala Paulo, São Paulo, aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que não se espera, que ainda se espera. Eu espero que Deus possa resolver esse meu problema, porque esse problema realmente é importante de ser resolvido. Não só para mim, mas para o bem comum. E aí eu rezo nessa certeza. Da onde vem essa certeza de que Deus vai me ajudar a resolver esse problema, se não pela virtude teologal da fé? Você compreende? Então, é andar na certeza de que o problema já está resolvido, só que ainda não está resolvido. Então, quando eu faço essa oração movido por esta fé, e esta fé tem algo de racional também, porque ela partiu do conceito de que, olha, do menos não pode ir para o mais. É do mais que vem para o menos. Veja, a minha cabeça está agindo. A fé não é algo que vai além. A fé não é uma coisa escondida, uma coisa... Não, a fé, ela é uma realidade de ação de Deus em nosso favor. É a certeza de que Deus vem em nosso auxílio quando realmente é necessário. Em tudo e nos problemas. Não é só no problema, é em tudo. Então, veja, a fé, ela tem algo de racional, ela não é irracional.
Isso é importante. Então, esses conceitos são importantes, viu, gente? Então, a oração feita com a virtude teologal da fé me garante que Deus vai me dar a solução desse problema. E eu passo a viver, mesmo sem ter a resolução desse problema chegado, como se a resolução desse problema já tivesse chegado. Isto é a oração profunda, a oração movida pela fé, movida pela certeza de que Deus age. E da onde vem essa certeza de que Deus age? Virtude da fé. Porque Deus revelou isso ao povo de Israel. Jesus revelou isso ao longo da sua vida neste mundo. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei. Percebe? Então, Senhor Jesus, eu estou diante de uma situação brutal. Essa situação brutal, esse problema que precisa de uma solução, ele me revela a minha fraqueza, ele revela a minha fragilidade, ele revela os meus limites, mas isso são fraquezas, fragilidades e limites meus. Deus não tem essas fraquezas, Deus não tem essas fragilidades e Deus não tem esses limites. Quem me garante isso? A virtude da fé. Porque a virtude da fé me revela Deus. Só que eu preciso começar a olhar para Deus como Deus é, não como Deus, como eu imagino que seja Deus. Por isso que é importante a gente estudar. A virtude da fé não é um salto no escuro. A virtude da fé tem o seu componente racional. A virtude, que é o dom que Deus me dá, ela exige de mim que eu tenha uma postura também racional. Sabe, isso é muito sério, isso é muito importante. Sabe, ela não é só racional, mas ela age no racional. A possibilidade de você deixar que a sua razão funcione junto com o dom da fé, com a virtude da fé, faz parte do processo. Porque senão vai se tornar um negócio chamado fideísmo. O que é o fideísmo? Fideísmo é uma crença numa fé cega, contrária à razão. Contrária à razão. Veja, a minha razão me garante que esse problema que eu estou passando, que eu não tenho solução ainda, e que eu sei que Deus vai me dar a solução, que Deus vai me mostrar como sair desse problema, e Deus vai me dar força para sair desse problema, e é por isso que eu peço a Deus, tem um componente racional. Esse problema, racionalmente, eu percebo que está me atrapalhando e atrapalhando a ação que eu tenho que realizar como homem, como pai, como dentista, como componente da igreja, para o bem comum. Então, o meu racional me garante que esse problema precisa ser solucionado. Não só para mim, mas para o bem comum. E nessa certeza que o meu racional me deu de que essa solução abrange também o bem comum, eu posso me colocar na presença de Deus e pedir a solução. Veja, não é um fideísmo cego. Vamos dar outro exemplo? Vamos dar outro exemplo. Isso aqui é super importante. E eu não sei se eu consigo explicar direitinho, mas eu estou tentando. Fé é diferente de fideísmo. Fideísmo é um erro, porque o fideísmo não leva em conta a nossa capacidade racional. A fé, essa virtude teologal da fé, ela trabalha com o nosso racional. Ela está além do nosso racional, mas ela trabalha no nosso racional. Racionalmente, eu compreendi que aquele problema vai trazer dificuldades muito sérias na minha vida religiosa. Eu vou ter que deixar de fazer um trabalho na igreja, deixar de estudar, deixar de rezar mais, para poder me dedicar só àquela solução desse problema que eu não tenho. E se esse problema continuar me atingindo, eu vou chegar numa situação que eu não vou ter, por exemplo, dinheiro para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, eu estou diante, racionalmente, de um problema sério, que está atrapalhando a minha relação comigo mesmo, com a minha família, com as pessoas, com Deus, com a igreja.
Então, racionalmente, eu compreendo que esse problema realmente é seríssimo e ele precisa de uma solução e eu não tenho essa solução. Porque eu estou no menos e Deus é mais. Mas a fé me revela que eu sou menos, que eu estou no menos, mas Deus é mais e esse Deus me ama. Então, racionalmente, eu posso suplicar em nome de Cristo para esse Deus, porque Deus já revelou isso para a humanidade como funciona, que Deus vai me atender. Num determinado momento, Deus vai me atender e, de repente, pau, surgiu a solução. Percebe? Então, a fé, ela age no nosso ser. E o nosso ser é racional. O nosso ser não é irracional. A fé está acima do racional, mas ela não despreza o racional. Então, existe aqui, na virtude da fé, um componente racional humano que precisa ser trabalhado também. Tem muita gente que vive um fideísmo, sabe? Não faz a sua parte. Ah, Deus vai agir. Opa! Deus não é teu escravo. Deus não está a seu serviço. Deus vai dar uma solução. Sim, mas e você vai fazer o quê? Como é que você sabe que essa solução vem de Deus? Como é que você sabe se essa solução não é uma realidade humana? Como é que você sabe se essa solução não é uma tentação do demônio? Então, veja, a fé, ela não é um salto no escuro. Ela parte de pressupostos racionais. Ela parte do pressuposto que eu descobri o meu limite e não fiquei preso ao meu limite e não me revoltei com o meu limite. Você compreende? Então, a fé, ela age também no nosso racional. Veja, a pessoa chega e fala assim, eu vou para o futebol, desculpa o exemplo pobre, aí eu vou para o futebol e vou pedir para Deus fazer o meu time ganhar. Isso é fé? Não. Por quê? Porque o racional humano não está agindo. Esse pedido que eu estou fazendo a Deus não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com quem é Deus e com quem somos nós. O torcedor do outro time também teria o direito de pedir para que Deus fizesse com que o time dele ganhasse. Eu estou indo contra o racional. Isso não é fé, isso é fideísmo, ou fidelismo. Isso é partir para uma realidade que não é verdadeira. Deus não é uma coisa, um objeto, desculpa, que eu uso para só o meu bem, só para os meus interesses, só para as minhas vontades. Isso não é fé. Fé é me colocar realmente na verdade de quem eu sou e de quem Deus é. Dá para entender, gente? Então, quando uma pessoa chega e acha que Deus vai agir além do nosso racional, ou pulando o nosso racional, esquece, Deus não vai fazer isso, né? A igreja ensina que a fé está acima da razão, mas não é contrária a ela. A fé e a razão são duas asas da mesma realidade. Crer não significa abandonar o pensamento crítico. É o exemplo. Sabe, está no jogo de futebol, Deus, faça com que o meu time ganhe. Você abandonou o pensamento crítico. Você abandonou a razão. Você abandonou a verdade. Você abandonou o sentido mais profundo da nossa posição perante Deus. Eu sou criatura e Deus é o Criador. Quantas coisas que a gente pede a Deus, nós não pedimos a Deus movidos pela fé. Nós pedimos a Deus movido pelas paixões, movido pela mágoa, movido pela tristeza, movido pela revolta, movidos pela falta de perdão, movidos pela inveja, movidos pela avareza, movidos pela impureza, e acha que Deus vai atender? Claro que não.
Você percebe? Existe aqui uma realidade humana que precisa ser descoberta, trabalhada, e deixar que Deus ilumine isso tudo. A pessoa está morrendo de raiva de alguém. Morrendo de raiva de alguém. E aí, esta raiva faz com que a pessoa queira vencer essa outra. Então ela, vamos supor, vamos pegar um exemplo. Nós somos concorrentes. Eu tenho aqui o meu consultório e na porta ao lado, se fosse um prédio aqui, se fosse um prédio, eu tenho a minha porta aqui e 2, 3 portas para a direita tem um outro dentista. E eu estou brigado com esse dentista. Eu tenho raiva desse dentista ou dessa dentista. Aí eu peço para Deus, Senhor, me dá mais pacientes. Por que eu estou pedindo mais pacientes para Deus? Porque eu estou com raiva desse dentista. E no fundo, eu quero esfregar na cara desse dentista que eu sou melhor que ele. E estou usando Deus para isso. Deus vai me atender? Claro que não. Você percebe? Existe um componente racional que precisa ser descoberto, trabalhado e vivido de forma adequada. Deus não é uma varinha de condão. Deus não está sobre os meus serviços. Deus é perfeito, Deus é boníssimo. Eu estou tentando a Deus. Eu estou querendo que Deus participe do mal que eu tenho no meu coração. Você compreende? Então, é importante que a gente saia dessa visão terrível que muitas vezes nós fazemos de nós mesmos e de Deus. Veja, um componente irracional. Um componente irracional. Faz sentido, gente? Faz sentido? Se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam, que aí eu explico mais uma vez e quantas vezes for necessário. Vamos fazer uma paradinha. Então é importante a gente... Vamos voltar. Então é importante a gente compreender que a fé é um ato que compõe na sua gênese, na sua realidade, na sua existência em nossa vida, um componente racional. Não é assim, de qualquer jeito, sabe? Não é um sentimento vago. Quantas e quantas vezes a gente confunde fé com um sentimento vago? Você pega, por exemplo, aquelas situações em que, de repente, eu estou num grupo de oração, eu não sei se você já participou de um grupo de oração, e você sente a presença de Deus, realmente. Eu já tive essa experiência muitas vezes. O grupo de oração sempre começa, né? Pelo menos quando eu participava lá na Moca do grupo de oração, os primeiros 15, 20 minutos era louvor a Deus. Entrega e louvor a Deus. E chega lá pelas tantas, a comunidade já se entregou a Deus, já se colocou na presença de Deus, já começou a louvar a Deus, já começou aquela comunhão de almas em busca do amor de Deus, em busca do perdão de Deus, em busca da presença de Deus. E aí você, em comunidade, sente a presença de Deus. E aí você começa a viver uma realidade nova. Eu acho muito bonito o que os grupos de oração fazem nesse sentido de perceber a presença de Deus agindo na comunidade. E aí você sente paz, você sente felicidade, você sente segurança. Só que aí você sai do grupo de oração achando que Deus só se revela a partir disso, dessa sensação. Mas a fé me garante que Deus se revela, muitas vezes, também na nossa dor, também no nosso sofrimento, também na nossa indigência, na nossa fragilidade, no nosso arrependimento. Veja, eu não posso reduzir a fé a sentimentos, porque Deus age tanto nesse momento de glória, nesse momento de louvor, nesse momento de comunhão,
como Deus também está agindo no momento em que eu estou triste, em que eu estou acabado, que eu não tenho mais forças, que eu percebo a minha miséria. Deus também está aí. Deus também está agindo. Percebe? Eu não posso reduzir a fé a sentimentos. Você pega, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Passou por uma noite escura brutal. Santa Teresa d'Ávila, mística. Teresinha também mística. Ambas passaram por noites escuras, não sentiam nada. Sentiam uma aridez profunda. E Deus não está agindo? Deus sumiu? Percebe? Então, existe... Eu não posso reduzir fé a sentimento. Fé, ela não é uma sensação. A fé passa justamente por essa consciência de que Deus está agindo tanto nas boas sensações quanto nas sensações de fragilidade. Então, o racional ele é importante. A fé é um ato que vai agir principalmente no meu racional, no meu intelecto, na capacidade de compreender o poder de Deus, tanto na fragilidade humana quanto nos momentos de grande profundeza mística. Tem gente que acha que a fé só serve para perceber os milagres. Não é? Tem gente que reduz fé só aos milagres. Eu acredito em milagre. Eu acredito piamente em milagres. Acredito de coração que Jesus multiplicou os pães. Não foi a comunidade que se reuniu e distribuiu cada um pouquinho para que Deus desse comida para os outros. Não, foi Deus, no seu poder, que conseguiu multiplicar aqueles pães e peixes que foram oferecidos. É o poder de Deus que se manifesta. E para eu enxergar o poder de Deus que se manifesta no milagre, eu preciso da ação da fé. Você entende? Mas Deus não se manifesta só no milagre. Deus não manifesta só no sinal aparente que o milagre nos traz. Graças a Deus, Deus é Deus porque Ele pode realizar milagres e eu acredito em milagres. Deus pode realizar curas? Pode. Deus pode realizar milagres na vida da gente? Pode. Uma missa é um milagre. É o milagre da transubstanciação. O pão deixa de ser pão e passa a ser carne de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue precioso de Jesus. Então nós estamos diante de milagres o dia inteiro, o tempo inteiro. Curas milagrosas, Deus pode realizar? Claro que pode. Jesus ressuscitou Lázaro. Então, quando as pessoas veem este sinal, é sinal de que Deus está agindo. Mas Deus não age só no extraordinário, Deus age também no ordinário, no comum da vida. Naquela coisa que se repete todo dia. Olha, eu acordo cedo, tomo banho, escovo o dente, faço a minha higiene, tomo café da manhã, escovo o dente de novo, vou para o trabalho, passo o dia inteiro no trabalho, aguento os problemas, Você percebe? Deus também se manifesta no ordinário. E a fé me revela que Deus manifesta no ordinário. Se eu não deixar que a fé me revele que Deus age no ordinário, eu vou entrar em depressão, em tristeza, vou entrar em sentido de que eu estou fazendo isso. Se eu não tiver uma compreensão de que Deus age no ordinário, age tão poderosamente no ordinário, eu não estou compreendendo quem é Deus, porque Deus está me transformando à imagem e semelhança do Filho dele em Cristo, também no ordinário. E a fé me revela essa realidade. Veja, então a fé me dá a capacidade de enxergar Deus agindo no extraordinário, e a fé me dá a capacidade de enxergar Deus agindo no ordinário da vida, no dia a dia, no comum. Você que está lavando a sua louça. Ontem a Flávia, os meninos aqui lavaram a louça. E a Flávia chegou e foi lavar as panelas. E ela estava cansada, né? Então os meninos, os três, ajudaram aí, cada um deles na sua parte, ajudaram a Flávia.
Só que a Flávia, ela foi lavar as panelas. Será que ela estava lavando as panelas? Será que ela percebeu naquele instante que Deus estava agindo na vida dela? Será que quando você está lavando as suas panelas, o fato de você estar lavando as suas panelas, cansado ou cansada do dia, será que você percebe a ação de Deus? A fé me revela essa ação. Veja, o que me faz ter força para levantar e limpar aquela panela? O que me faz ter forças para fazer aquilo bem feito, sendo que eu trabalhei o dia inteiro? Quem me dá a capacidade de sair da inércia e começar a agir e trabalhar em algo que é repetitivo todo santo dia, senão o amor de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus em meu favor? Será que eu percebo isso e muito mais nas realidades ordinárias? Por isso que eu falo, a fé, ela tem um componente intelectual. A razão, ela precisa fazer parte da ação da virtude teologal da fé. A virtude teologal da fé não vai contra a razão. Não vai contra a razão. Sabe, aqui é importante a gente ter essas perspectivas, é importante a gente sair dessa falsa perspectiva. A fé não é um achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. A fé exige que a gente baseie a nossa vida em Deus. Que eu possa basear a condução da minha existência na autoridade de Deus, na verdade que Deus revela. Sabe, essa atitude que eu estou tomando, essa decisão que eu estou tomando, essa escolha que eu fiz, eu estou fazendo baseado na vontade de Deus ou estou fazendo baseado na minha vontade? A fé exige que eu não tome decisões porque eu acho, porque eu penso, porque... Não, a fé exige que eu leve em consideração a vontade e a ação de Deus. Eu não acho nada. Quantas e quantas vezes eu falo para vocês aqui, eu não acho nada. Quantas perguntas que me fazem, o que você acha? Eu não acho nada. Eu acho aquilo que Deus quer para mim. Eu acho aquilo que Deus ensinou. Você pega, por exemplo, os mandamentos. Você não acha que o 6º mandamento é muito exigente e que hoje em dia, a vida se tornou tão moderna, tão diferente, que isso se tornou antiquado e ultrapassado? Claro que não. Veja, o pecado sempre é pecado. Independente do tempo, independente do momento, independente do que as pessoas acham. A fé me traz uma firmeza de postura perante tudo e todos. Eu não acho. O meu achar pode estar contaminado por manipulações, o meu achar pode estar obscurecido pelos pecados, o meu achar pode estar equivocado porque eu me afastei de Deus, o meu achar pode estar dominado pelo orgulho, pela vaidade, pela cegueira, pode estar dominado pelos meus interesses, pode estar dominado por interesses de outros grupos, por interesses ideológicos. Eu não acho. O meu achar, ele não é fé. A postura de vida é fé. Sabe, os valores que eu assumo estão baseados na fé, naquilo que Deus revelou que é verdadeiro e que é bom. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu sinto. Você percebe? Então isso é muito sério. Hoje nós vivemos uma situação que já é mais do que o pós-modernismo. A mentalidade que gesta neste mundo, que cria essa civilização sem Deus, já ultrapassou o pós-modernismo. O pós-modernismo está baseado em sentimentos, em sensações. Eu quero sentir os prazeres da vida. Eu quero sentir o que sente um monge tibetano.
Agora que eu já senti o que o monge tibetano sente, então eu já não quero mais sentir o que o monge tibetano sente. Eu quero sentir o que uma cozinheira sente. Eu quero sentir o que um cachorro sente. Veja, essa é a mentalidade das pessoas de hoje. Tudo baseado em sensações, em sentimentos, em paixões. Tem raiva das instituições, porque as instituições todas estão falidas. Então, essa é a mentalidade que gera e gira no mundo. E se eu entro nessa mentalidade pós-moderna, vai contra profundamente o que a fé me revela como verdadeiro. Porque Deus deu para a gente parâmetros de moralidade, parâmetros de comportamento. Quais são esses parâmetros? O que Cristo viveu e o que Cristo ensinou. Faz sentido, gente? Então, veja, não tem nada a ver com sentimentos. Eu acho que a igreja deveria ser muito mais light sobre o sexto mandamento. Veja, eu acho. Achismo. Mas Deus revelou a importância do sexto mandamento. Deus revelou a importância de uma vida sexual sadia, sã e santa. Quando você vai contra aquilo que Deus revelou como sadio e santo, você está indo contra você mesmo. Você está indo contra o mais íntimo do seu ser. Você está indo contra o íntimo de outras pessoas. Você está indo contra a sociedade. Você está indo contra a vontade de Deus. Gente, isso é brutal. Isso é brutal. Então, achismos não são parâmetros para comparar com o que Deus revelou. E fé é adesão ao que Deus revelou. E essa adesão passa pelo racional. É muito mais importante uma visão racional, iluminada pelo Espírito Santo, do que uma visão irracional, contaminada por paixões, por interesses. Você sabia que tem indústrias de aborto? Eu não vou falar o nome dessas indústrias, dessas ações demoníacas. Sabe, os abortos, um aborto é uma matança de um ser totalmente humano, um ser humano que tem corpo e alma espiritual, tem corpo e alma espiritual, para pegar as partes desse ser humano e vender. Veja, é um holocausto, sabe? É uma destruição do ser humano no momento mais frágil do ser humano. É medonho, é demoníaco. E essas indústrias promovem o aborto no mundo inteiro porque esses restos de seres humanos que são arrancados do ventre da mãe, vivos, por isso que morrem, esses restos são usados por essas indústrias para fazer química, para fazer produtos de estética, para fazer um monte de coisa, para mexer com órgãos, para vender órgãos, para fazer experiências, para fazer... Quer dizer, é uma indústria milionária que está por trás de um holocausto, de uma destruição brutal, covarde, vil e demoníaca do ser humano. Tem gente ganhando milhões com isso. Veja. Eu acho. O que tem de mais? A criança não está pronta. Ela não é um ser humano? Claro que é um ser humano. Então, nós estamos diante de situações que esse achismo leva a brutalidades indescritíveis. Porque você perde a realidade de como as coisas são, de quem somos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Essa criança, ela existe porque Deus assim o quis que ela existisse. Ela passou a existir não porque o papai e a mamãe dessa criança tiveram uma relação sexual. Ela passou a existir porque desde toda a eternidade Deus quis que ela existisse. Essa criança foi criada para receber de Deus o amor que Deus é, para experimentar o amor que Deus tem, pleno. Para ser criada à imagem e semelhança e desenvolvida pelo poder do Espírito Santo,
à altura da semelhança de Cristo. Percebe? Existe um plano de amor por trás de tudo isso. Existe uma capacidade de gerar vida que Deus derrama sobre todos nós. Existe uma capacidade de manter a vida. Existe uma capacidade de distribuir inteligência, sabedoria, amor, bondade, benignidade em todos nós, que essa criança não vai ter oportunidade de existir, de viver. Por quê? Porque alguém acha. Percebe o problema do achismo? Ah, o que tem de mais? Sexo fora do casamento. Todo mundo faz. Tem um monte de implicações tremendas por trás do sexo fora do casamento. Inclusive, quando gera uma vida, e essa vida é jogada na mão do aborto. É destroçada pelo aborto, porque essa criança não foi querida por esses pais. Ela é olhada como um problema. E o problema a gente se resolve destruindo essa criança, matando essa criança. Veja a importância da fé. Se eu olho essa criança sobre o prisma da fé, sobre o prisma de quem somos e de quem Deus é, nós nunca iríamos permitir a existência sequer da possibilidade de um aborto. Então a fé, ela age na nossa inteligência, ela ilumina a nossa inteligência, ela nos defende dos ataques brutais que o demônio faz contra a humanidade através da falta de fé. Essa falta de fé é o achismo. Ah, eu acho que esse negócio de ter que ir à missa todos os domingos é fanatismo. Eu penso, pelo amor de Deus, você deixou Deus te revelar o que é a missa? Você deixou Deus te revelar quem está presente na missa e o que essa pessoa que está presente na missa divina está fazendo em seu nome, por você e para você? Claro que não. Então eu acho. Por isso que a importância do racional na fé. Por isso a importância de se colocar diante daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus revela, daquilo que Deus mostra, através deste dom tão fantástico, que é essa virtude teologal da fé. Veja, a fé não é uma conquista puramente humana. Ela compreende a ação do racional, mas ela é um dom de Deus. Ela é uma capacidade que vem do alto. Então eu posso estar esgotado fisicamente. Eu posso estar esgotado emocionalmente. Eu posso estar esgotado psicologicamente. Mas Deus continua agindo em mim. Deus me refaz. Deus me reconstrói. Deus me perdoa. Deus, com a sua infinita misericórdia, no meu arrependimento, me traz de volta a uma vida mais plena e mais santa e mais perfeita. Então, não é sentimentalismo fé, gente. Não é irracional. Não é algo subjetivo. Não é um conhecimento teórico. É a ação de Cristo em nosso favor. É o amor de Cristo agindo em nosso favor. É a força de Cristo agindo em nosso favor. É a sabedoria de Cristo agindo em nosso favor. É Cristo que assumiu cada um de nós naquela cruz e continua agindo em nossa existência a cada instante, a cada segundo do universo. Amém. Amém. Que a gente possa, nessa segunda-feira, dia 9 de fevereiro, já estamos começando a chegar perto do carnaval. Que nesse carnaval, que se avizinha, nós possamos nos entregar para Cristo. Não nos entregar para a farra, para a bebedeira, para as orgias, para os blocos. Que a gente possa ter a humildade de viver pela fé, de viver por Cristo, em Cristo e com Cristo. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.